Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje mais um ponto crítico, desta vez com prata da casa. Já apareceu aqui já, ó. Leonardo Aires, doutorando e mestre em ciência política pela UFSCar e bacharel em ciências sociais pela UFG. Daqui a pouco eu te encaixo aqui na live, senhor doutor Leonardo Aires, que vai falar sobre as eleições americanas. Todo mundo acompanhando aí, né, há alguns dias, esse imbróglio que se transformou as eleições americanas. Como elas funcionam, né? Como é o sistema e também de que forma as eleições americanas impactam na nossa vida, no nosso dia a dia aqui no Brasil, né? Lembrando que a live, ela é obviamente transmitida ao vivo e depois ela se transforma num vídeo que vai para o canal do YouTube, né? Tá como ponto crítico Renato Aires, é só dar uma procurada lá. Vou convidar o Léo para cá, porque como é um material que fica disponível, né? Então é interessante que a gente aproveite o tempo, não é isso? Vamos lá chamar ele. Aí, Carmen, muito obrigado por vocês estarem aqui. E aí, seu Leonardo? E aí, Renato, tudo bom? Tá me escutando? Eu estou te escutando. Sua internet está travando um pouco? Tava travando um pouco muito. Um pouco muito? Mas vai dar certo. Tudo bem com você? Tudo, e com você? Também estou bem. Queria dizer da minha felicidade de receber você aqui de novo. Você foi o primeiro entrevistado, não sei se você lembra, já faz um tempo já, né? Você estava nos Estados Unidos, inclusive, e a gente fez a live de estreia com você, não é? Tá lembrado? Tô demais. Estava até olhando agora no Instagram para ver quando foi. Foi dia 29 de abril, né? Já tem 7 meses, né? E assim, eu fico muito feliz de estar aqui de volta. Você sabe o tanto que eu te admiro, o tanto que eu acho esse programa fantástico. As pessoas que passaram por aqui foram pessoas fantásticas, entrevistas muito boas. E assim, esse trabalho, já te falei isso várias vezes, é incrível. E eu só agradeço estar aqui novamente. Ô, Léo, eu que agradeço muito. Ô, Léo, eu acho que tá todo mundo dizendo aqui, o Daniel, ajudando aqui, o problema é na minha internet. Será que continua travando? Estão dizendo. Agora deu uma melhorada. Aqui para mim. Ah, é? O pessoal pode ir dizendo aí pra gente, né? Pode ajudar aí porque qualquer coisa eu teria que mudar, né? A gente interrompe e eu mudo de... melhorou um bocado, o Daniel falou. Sim, Renato, a Joana está dizendo. Ô, Léo, então vamos tentar tocar, né? Melhorou, a Carmen também está dizendo. Ó. Ô, Léo, então, como eu disse na abertura, né, a gente tem acompanhado aí com muita atenção as eleições americanas e, na verdade, esperando pelo resultado definitivo, né? Vamos começar de forma didática, primeiro explicando para quem vai acompanhar como funciona o colégio eleitoral, né? Quer dizer, a eleição americana ela é diferente da brasileira, né? A gente vai votar agora no domingo e a gente, para prefeito, né, vereador, a gente está muito acostumado já com o nosso sistema, mas quando a gente liga a televisão agora e todos os canais falando sobre as eleições americanas, existem diferenças muito grandes, né? Com certeza. Bom, primeiro para começar a discutir sobre isso, eu quero voltar um pouco e falar como iniciou esse colégio eleitoral nos Estados Unidos. Então, na discussão da Filadélfia, em 1787, quando eles foram discutir como seria o modelo de eleição, como seriam divididos os distritos e tudo mais, os pais fundadores, eles tinham um receio de que, se por acaso eles colocassem o voto individual, contando, ou seja, uma cabeça, um voto, isso traria tensões para os candidatos e para as elites políticas do sul dos Estados Unidos. Naquela época, nós temos que lembrar que o sul dos Estados Unidos se concentrava a maioria da elite dos senhores com escravizados, e eles tinham muito poder econômico e muito
muito poder político. Então, os pais fundadores, ao discutir essa situação, inclusive dentro dos pais fundadores haviam vários intelectuais da elite sulista, eles decidiram que, dentro dessa perspectiva de senhores de escravizados, eles teriam que arrumar uma forma em que eles fossem beneficiados, para que não tensionasse essa nova república que nasceria e que essas pessoas, esses indivíduos do Sul, eles continuassem a reter poder. Como eles fizeram isso? Eles criaram um colégio eleitoral. Como o colégio eleitoral funcionava naquela época e que funciona até hoje? Ele dividia... Ô, Léo, deixa eu só te interromper, só para, ainda na linha dessa primeira explicação, eu até tirei uma dúvida com você de uma frase que eu li e me chamou a atenção, né, de que os Estados Unidos não nasceram para ser um país democrático, não é? Isso tem muito a ver com o que você acabou de falar agora, né? Quer dizer, os donos da terra, dos escravos, ou os intelectuais que você acabou de nomear, tinham uma preocupação muito grande de que, na verdade, o povo colocasse governos que confrontassem os interesses deles, né? Exatamente. Então, nessa lógica de segregação dos indivíduos, o colégio eleitoral ele vem para conceder mais votos ao Sul, levando em consideração o número de pessoas escravizadas. Só porque essas pessoas escravizadas não tinham direito ao voto. E mesmo quando teve uma emenda constitucional garantindo o direito ao voto às pessoas pretas, elas não foram, no Sul, liberadas para votar. Então, o racismo institucional e o racismo, a supremacia branca nos Estados Unidos, ela delimitou, ela criou essa estrutura do colégio eleitoral. Se você quiser observar, dos 10 primeiros presidentes eleitos nos Estados Unidos, a grande maioria deles são senhores de pessoas escravizadas. Então, assim, era basicamente um colégio eleitoral, um sistema eleitoral que privilegiava a população branca sulista. E isso se perpetuou e se perpetua até este momento. Por isso que quando você me pergunta, o sistema dos Estados Unidos nasceu para ser democrático? Não, não nasceu. Ele não nasceu porque no cerne nele, na raiz dele, está o ranço da escravidão, está o ranço da distinção entre grupos muito desprivilegiados, como, por exemplo, mulheres, os não brancos em geral, porque também você tem os indígenas que foram massacrados, dizimados nos Estados Unidos, e os que sobraram também foram retirados o direito ao voto. Enfim, o colégio eleitoral ele serve basicamente para reproduzir essa lógica. Mas então, como que funciona esse colégio eleitoral? Você pega o número de pessoas em cada estado, você faz uma conta e que, enfim, ela deu 538 eleitores ou delegados, ou chamados supereleitores ou delegados. Se essas 538 pessoas, elas são responsáveis pelo voto que elege o presidente da República Estadunidense. Aí você me pergunta, mas o que aconteceu agora com milhões de pessoas indo para a eleição votar? O que foi isso? Isso é a prenúncia de quais serão os candidatos que aqueles supereleitores vão votar. Ou seja, vamos lá, pegar como exemplo. O estado da Califórnia tem 55 delegados, ou supereleitores. As pessoas da Califórnia votam. O candidato mais votado por voto popular vence todos os delegados. Porém, há uma segunda votação, isso poucas pessoas sabem, que acontece em dezembro, em que esses superdelegados vão votar no presidente. É só aí que se oficializa quem que é o presidente dos Estados Unidos. Sério isso? Nem eu sabia. Exatamente. E esses superdelegados, eles podem votar contra o voto do seu estado. Então, na Califórnia, digamos, tem... Mas isso não é votar contra, eu acho que é só, na verdade, 2 estados, não é? Não. Todos os delegados, tem alguns estados que não permitem isso, mas, em geral, nos Estados Unidos, o delegado ele pode votar num candidato diferente daquele que foi escolhido pelo voto popular no seu estado. Mas isso não acontece. Isso não acontece por um critério muito básico
dentro da democracia liberal, que é o respeito das regras eleitorais, o respeito às regras do jogo, na verdade. Então, esses candidatos, eles respeitam, esses eleitores, eles respeitam as regras do jogo e eles acabam votando. Em toda a história nos Estados Unidos, só aconteceu 9 vezes de um supereleitor votar contra ou se abster ao voto do seu estado. Em relação à divisão desses supereleitores, quando você fala de 2 estados, existem 2 estados que não é o que mais é votado no estado em geral, que leva todos os delegados, que é Maine e Nebraska. Aham. Lá você É dividido, né? Você divide, e o vencedor do voto popular, ele ganha 2 delegados a mais daqueles que ele já ganhou em cada distrito. Inclusive, cabe dizer aí, nessa conta muito maluca, é que um candidato, né, como aconteceu com a Hillary, ele pode vencer a eleição sem ter a maioria do voto popular. Né? No caso, aconteceu com a Hillary, ela foi a mais votada e perdeu. Né? Ou seja, existe aí uma importância dos estados que a gente não vê no Brasil. Né? Qual que é essa importância dos estados? Personificado na figura dos delegados, não é isso? Então, na história das eleições estadunidenses, apenas 5 casos como esse ocorreram. Nos últimos 20 anos, aconteceu o caso do Bush contra o Al Gore, o caso do Trump contra a Hillary Clinton. Isso acontece porque os Estados Unidos, o colégio eleitoral, ele privilegia muito o pacto federativo que os Estados Unidos possuem. Diferente daqui do Brasil, os estados, lá nos Estados Unidos, eles possuem uma autonomia muito maior. Uma autonomia que chega ao ponto em que vários estados possuem um Supremo Tribunal. E também possuem constituições próprias e constituições que elas são radicalmente distintas entre alguns estados. Existe a diferença, assim, de em 30 quilômetros eu poder sair daqui, uma mulher poder abortar aqui, e 30 quilômetros depois ela não poder mais, ela ser presa e, enfim, ter vários problemas por conta disso. Porque cada estado tem a sua jurisdição diferente, tem o seu poder individual diferente. O colégio... A própria pena de morte também, né? Em alguns estados você tem, em outros não, né? Exatamente. O colégio eleitoral, ele vem, para os defensores do colégio eleitoral, ele vem para defender essa lógica federalista. Então, como estados pequenos, mais rurais, eles teriam menos eleitores, num sistema como o do Brasil, não seria interessante o presidente ir lá, o candidato a presidente ir naquela região e discursar, e gastar tempo, enfim, gastar dinheiro. Já nos Estados Unidos, você precisa cobrir vários estados. Seria, quando foi criado, uma forma de proteger os estados pequenos, proteger os estados rurais. Só porque atualmente isso não faz tanto sentido, porque não se privilegia estados, mas se privilegiam cidades específicas. Por exemplo, se você olhar o mapa eleitoral da Califórnia, você vai enxergar que nos grandes centros, que são extremamente populosos, você tem um eleitor muito concentrado no Biden. Mas se você olhar nos arredores, você tem um eleitor mais concentrado no Trump. Isso se repete em todos os Estados Unidos. E é importante notar isso porque você concentra esses recursos de campanha, essas viagens que os candidatos fazem, a cidades específicas. E mais na frente, enfim, isso cria um ressentimento, e esse ressentimento ele fortalece alternativas à democracia e deságua em 2016, por exemplo. Ô, Léo, e o que são os estados pêndulo? Os estados pêndulo são aqueles estados que, de uma eleição para outra, eles mudam de lado. Ou seja, nos Estados Unidos, para quem não sabe, existem 2 partidos competitivos. Não que existem apenas 2 partidos. Isso é uma informação importante. Existem mais de 70, 80 partidos nos Estados Unidos, mas apenas 2 competitivos por conta da estrutura e da lógica eleitoral que eles adotam. Lá são os democratas e os republicanos. Os republicanos são personificados pela cor vermelha e os democratas pela cor azul. Os estados pêndulos são aqueles que, na eleição anterior, eles votaram para determinado candidato,
na maioria, aquele estado concedeu seus superdelegados para determinado candidato, só que por motivos diversos, econômicos, políticos, sociais, a tendência é que na próxima eleição eles mudem de votação. Ou seja, eles saiam, por exemplo, um estado que virou foi o Wisconsin, que antes era dos republicanos, e nessa eleição agora, quem conseguiu foram os democratas. E por questões muito pontuais, tipo, em Wisconsin foi por conta das pessoas mais velhas, que votaram por correio. Então, esses estados, eles são chaves, porque se você não resguarda ele, sendo um incumbente, e que foi votado na eleição anterior, é menos X delegados que você vai perder nessa eleição para o seu adversário, num estado que já deveria ser seu. Você não deveria preocupar com ele. Existem estados que você não precisa preocupar, estados que sempre votam naquele determinado candidato. Mas existe o perigo, por exemplo, na Geórgia, que era um candidato em que você tinha certeza que os republicanos levariam e que agora está virando para os democratas. Ô, Léo, fala um pouquinho sobre a questão da não obrigatoriedade de votação, né? Inclusive, se você puder fazer uma leitura em relação ao Brasil, porque no Brasil nós temos a obrigatoriedade da votação, e muita gente aqui, sempre que eu vou conversar sobre isso, né, na época em que eu estava dentro de sala de aula também, com os alunos, né, muitas vezes questionam a obrigatoriedade no Brasil. E quais são as dificuldades, portanto, para esse processo democrático? No caso, agora, a gente está vendo, né, os Estados Unidos estão vendidos como o país super democrático, tão vendido como modelo. A gente está vendo agora que tem algumas falhas e alguns problemas que, inclusive, podem até ter explicação, me diga você, é uma pergunta, não é uma afirmação, é uma pergunta, nessa questão da não obrigatoriedade, porque, na verdade, o candidato lá ele tem que primeiro convencer, despertar na pessoa o desejo de votar. E como não há uma mobilização, talvez, total da população, pode ser que aconteça que um candidato ganhe ou perca exatamente por conta disso, da não obrigatoriedade, não é isso? Exatamente. Nas últimas eleições dos Estados Unidos, até 2016, você teve índices de abstenção, ou seja, de pessoas que não iam votar, altíssimos. Então, eram menos de 50% da população ia às urnas votar. O modelo estadunidense foi adotado dessa forma justamente para excluir alguns indivíduos. Primeira coisa, antes de a gente discutir o voto obrigatório, é entender que nos Estados Unidos, o dia da eleição não é um feriado e o dia da eleição acontece numa terça-feira. Uma terça-feira onde as pessoas trabalham, elas têm que ir trabalhar. Então, isso você já tira a classe trabalhadora que, enfim, você prefere enfrentar uma fila, igual você teve que enfrentar agora, de 3, 4, 5 horas, perder o dia de trabalho e, enfim, ter todos os riscos, todos os problemas que essa eleição teve para votar num candidato, ou você prefere ficar em casa, depois de um dia exaustivo de trabalho. Enfim, o fato de não ser um feriado, ou não ser num final de semana, onde você não trabalhe, já dificulta muito. E a não obrigatoriedade do voto, ela nasce nessa perspectiva. Ela nasce na perspectiva de que os intelectuais que criaram esse modelo lá nos Estados Unidos falavam da seguinte forma: bom, quando um indivíduo está confortável ou aceita o governo da maneira que ele está, o indivíduo não precisa votar. Ele não vai votar. Então, se o indivíduo deixa de votar, é porque ok, ele gosta do que está acontecendo. Agora, se o indivíduo vai votar, ele não gosta. E isso é um absurdo democrático. Essa lógica que eles criaram. Mas foi uma lógica para introduzir esse dia de trabalho como eleição e excluir porcentagens de pessoas nos Estados Unidos. E isso acontece lá, principalmente para excluir o voto hoje feminino, o voto não branco em geral, porque são votos que necessariamente, pelo menos nos últimos 30, 35 anos, foram para os democratas. Então, ele contraria as elites conservadoras do Sul, e aqui agora já tomaram conta de todos os Estados Unidos. Enfim, pelo fato deles não precisarem votar, isso gerava uma abstenção gigantesca. E quando você não vota, quando uma grande porcentagem da população não vota, você não tem uma amostra fiel do que a sociedade deseja.
E nos Estados Unidos ainda é pior, porque você tem essa questão e você tem a questão do colégio eleitoral, em que um candidato pode vencer sem levar pelo voto popular. Então isso gera uma disruptura na democracia que, enfim, leva ao que aconteceu em 2016 e também leva ao que está acontecendo agora. Já no Brasil, a obrigatoriedade do voto, ela sempre fez com que os nossos índices de abstenção fossem relativamente baixos. Hoje nós estamos em torno de 20%, 25%, e isso na literatura são índices de abstenção baixos. E aqui no Brasil, a obrigatoriedade do voto ela é muito mais protocolar, ela é muito mais de construir uma consciência política coletiva do que realmente uma sanção. Porque se você deixar de votar hoje, você paga uma multa irrisória, você pode justificar seu voto e você está apto a fazer todas as questões que, por acaso, deixar de votar não lhe permitiria, como, por exemplo, candidatar a um cargo público, enfim. Então, a obrigatoriedade do voto, ela cria esse vínculo do cidadão e ela é importantíssima, porque se nós formos deixar apenas aquelas pessoas que estão interessadas em votar e interessadas em política decidir sobre o nosso futuro, em que caminho nós estaremos? Não seria nesse que nós estamos mesmo? Porque cada vez mais a gente tem gente que desacredita no processo político, que desacredita nos políticos, que coloca todo mundo no mesmo saco, que diz não funciona, não serve, e em contrapartida, os políticos promovem esse tipo de sentimento exatamente para afastar as pessoas do processo político. Eu estou errado? Não, você está completamente certo. O discurso apolítico, o discurso contra a política, ele é utilizado para você desassociar um indivíduo, o civil, do político. Então você olha para a Câmara dos Deputados, você olha para essa Câmara dos Vereadores e pensa, pô, todo mundo é ladrão, para que eu vou participar disso? Para que eu vou cobrar o meu candidato? Por que eu vou me engajar na vida pública? Mas isso não está ligado ao voto obrigatório, ou à falta do voto obrigatório. Tem muito mais a ver do discurso, de um grande ponto mais liberal, de ódio à política. Nós odiamos a política e, por odiar a política, nós nos negamos a entrar dentro dela, a participar dela como cidadão, como, enfim, político mesmo, engajar num partido político, ou engajar numa organização não governamental que tenha algo atrelado com manifestações políticas, enfim. Essa desnaturalização do indivíduo como um ser político, ela é extremamente perigosa para o Brasil e para qualquer democracia. O indivíduo, ele é um ser político. A política, ela está em todos os lugares, em todos os momentos e em todas as ações. Ô, Léo, o Vinícius, que está participando aqui, né, ele está dizendo que o Brasil é imaturo, né, do ponto de vista democrático, para se dar o luxo de liberar o voto não obrigatório. Né? Queria registrar, na verdade, algumas pessoas que eu vi que estão aqui acompanhando, o Deiler, e você tem, olha o poder que você tem uma pessoa que nunca assistiu nenhum ponto crítico, mas hoje está aqui assistindo só porque você é o convidado. Ele chama Daniel. Eu não sei se ainda está por aqui, mas ele passou por aqui no começo do programa. Eu queria fazer esse registro, porque ele nunca assistiu nenhum ponto crítico e hoje ele está aqui por conta do Leonardo Aires. Isso é bom demais, né? Eu vou mandar mensagem para ele. Ô, Léo, o que está em jogo, né, além da presidência, o que está em jogo nessas eleições? Que também é outra curiosidade, né? O eleitor americano foi no dia da votação e não votou só para presidente, né? Ah, não é o Daniel Pires, é outro Daniel. O Daniel Pires é esse aí, ó, Daniel Souza, ó, tá vendo? Vou expor ele aqui, ó. Então, Renato, o que está em jogo? Isso depende muito do ponto de vista que você adota. Eu quero só voltar um pouco ao Vinícius que mandou, aquela questão da maturidade. É uma questão que, tipo, na literatura da ciência política, quando você pega todos os países, principalmente os países europeus, os países norte-americanos e a América Latina, a obrigatoriedade do voto ela não tem um peso
estatístico muito forte em relação aos resultados eleitorais e tampouco tem um peso estatístico muito forte em relação à própria estrutura política. Ela tem mais uma questão ideológica, uma questão de construção coletiva do ser político. Então, eu acredito que não seja uma imaturidade. Na verdade, nós somos muito maduros, na verdade, nós não, né? Nossos constituintes foram muito maduros em bancar o voto obrigatório dentro de uma estrutura como a estrutura brasileira. Então, é algo que eu acredito ser louvável. Eu sou um ferrenho defensor do voto obrigatório, mas da forma que é no Brasil, que é uma construção coletiva de ser político. Agora, voltando à sua pergunta, o que muda? O que está em jogo? Como eu disse, depende do que você entende do que está em jogo. Uma coisa que nós temos que entender é: o Trump perdeu nos Estados Unidos, a força de extrema-direita no maior país capitalista, democrático do mundo, a democracia liberal, perdeu. Então, a vitória de 2016, com a extrema-direita e tudo que ela representa, com o racismo, com a misoginia, enfim, com a homofobia, que ele carrega e as séculas carregam também, perdeu, foi derrotado agora em 2018. Mas essa derrota, ela não é profunda. Ela não é suficiente. Você não derrota a extrema-direita pelo voto. E isso é o Leonardo Aires de Castro falando. Você não derrota a extrema-direita pelo voto, porque a extrema-direita, ela menospreza o voto. Ela menospreza as regras eleitorais, da maneira que o Trump está menosprezando agora, e ela tensiona a democracia, mesmo fora do cargo. E isso ainda continua sendo muito perigoso. E continua sendo perigoso porque o Biden e a Kamala Harris, eles não são, ambos, símbolos de uma luta progressista contra a extrema-direita mundial. Eles são dois indivíduos de direita. O Biden faz parte da elite dos democratas. A Kamala Harris foi o que eles chamam de policial do Law and Order. Ela foi promotora, ela foi, enfim, contra provas de um caso de pena de morte, em que poderia absolver... Deixa eu só encaixar uma pergunta que é para você dar continuidade, que é exatamente por que a Kamala Harris pode não ser o que parece, né? Que era uma pergunta que eu tinha guardado aqui, que você já está respondendo. Já. Ok. Aí, levando em consideração todos esses requisitos, toda essa lógica... Tá na escuta, Renato? Tô. Levando em consideração toda essa lógica... Tô parado te ouvindo. Que a Kamala Harris reproduz o Law and Order, né, que é a lei e ordem nos Estados Unidos, que foi uma política que aprisionou vários grupos não brancos e várias pessoas dos grupos não brancos. Isso é perigoso, porque se não houver uma mudança na estrutura política dos Estados Unidos, como nessa eleição não houve. Se você pegar o mapa da votação, se você pegar a porcentagem da votação, você teve um aumento no número de pessoas indo votar, mas a proporção de quem votou no Biden e quem votou no Trump, elas repetem mais ou menos a proporção de 2016. Você teve uma vitória do Biden por conta dos estados pendulares, você teve uma vitória do Biden, enfim, porque o colégio eleitoral respeitou o voto popular. Isso acontece muito, 90% dos casos isso acontece, mas você ainda tem a mesma estrutura de americano que apoia o Trump. E são pessoas violentas, e são pessoas armadas, e são pessoas que, enfim, acreditam em situações igual aqui no Brasil, mamadeira de piroca, kit gay, tudo isso. Lá você tem a mesma coisa. Você tem agora uma teoria conspiratória chamada QAnon, que inclusive elegeu uma das suas fileiras, né? Exatamente, e elegeu uma mulher na sua fileira. E é isso que eu acho que vai linkar um pouco com a pergunta sobre a Kamala Harris.
esse ano foi novamente um ano feminino eleitoral. Você teve um crescimento das mulheres, aumentou 11 mulheres de 2016 para 2018, hoje são 138 mulheres eleitas no Congresso estadunidense, mas apenas uma democrata e 22 mulheres, 34 mulheres republicanas, perdão, 34 mulheres republicanas. Então, assim, foi o ano das mulheres republicanas. O Partido Republicano entendeu que o voto feminino é muito importante. E ele precisava capturar o voto feminino de qualquer forma. E ele lançou mais mulheres. E cresceu, mulheres. né? Ele cresceu, ele lançou mais mulheres. Existem estados que eram profundamente masculinos que lançaram apenas candidaturas femininas para concorrer nas primárias do Partido Republicano. Então, assim, por conta disso, você teve uma captura e um balanceamento maior entre republicanos e democratas por conta das mulheres que entraram no Partido Republicano. E isso é complicado porque são mulheres que estão contra os direitos individuais, os direitos sociais das mulheres. Ou seja, nos Estados Unidos, atualmente, há um perigo eminente de você proibir o aborto, que foi uma questão conquistada a duras penas nos Estados Unidos por uma decisão do Supremo de lá, que agora se vê ameaçado porque, primeiro, o Trump colocou dois ministros republicanos extremamente conservadores no seu Supremo, e agora você tem mais mulheres conservadoras, e inclusive uma que representa o QAnon, nas fileiras do Congresso. A Kamala Harris, que foge dessa lógica republicana, porque ela é democrata, mas ela ainda teve um discurso ao longo de toda a carreira dela, que era um discurso conservador, e até certo ponto reacionário. E perigoso. Ela vai precisar, junto com o Biden, e eu acredito que ela mais, porque o Biden, você já saiu uma discussão de que talvez ele chegue só à metade do mandato e renuncie para Kamala se tornar a primeira presidenta dos Estados Unidos. E ela vai ter que mudar essa lógica dos democratas, da elite democrata. Porque se ela não mudar, em 2024, há a chance fortíssima do Trump ou de um sucessor dele voltar e com muito mais força. Porém, é claro que assim, isso é um homem branco falando sobre uma mulher negra que já é completamente problemático. Mas eu gostei muito da fala da Angela Davis, que é uma teórica fenomenal, uma militante dos direitos femininos, uma feminista assim, que eu admiro muito, que eu uso nos meus trabalhos, que ela falou assim, olha, a Kamala Harris tem todos os problemas, nós conhecemos e reconhecemos todos esses problemas dela, mas nós temos que lembrar que ela é uma democrata e com ela nós podemos lutar e brigar. Contra o Trump, nem isso nós podíamos fazer. Então, isso que representa a democracia. É uma visão completamente diferente da dela, mas que ela sabe que ela tem poder de discutir, que os movimentos vão ter poder de bater de frente e falar assim, olha, não é isso que nós queremos. Mas o Partido Democrata vai ter que aprender, com a sua ala esquerda, a se adequar às minorias sociais que concederam a vitória deles esse pleito. Porque senão 2024 é Ivanka Trump. Ô, Léo, a gente vai passar por uma segunda parte da entrevista que é falar sobre o Brasil, só que antes eu gostaria que você me falasse uma coisa que tem me chamado muitíssima atenção, que começa lá com a previsão dos institutos de pesquisa que erraram novamente, e aí hoje, ouvindo especialistas, eles dizem que muito tem a ver com o voto dos latinos que foi ignorado pelos institutos, né? Os latinos votaram no Trump. Me explica isso, que eu não consigo engolir, na verdade, entender. Então, aí tem duas questões. Primeiro, a grande crítica, principalmente os acadêmicos latino-americanos nos Estados Unidos caíram matando esses últimos dias por conta disso. Voto latino não é um bloco. E os analistas e as pessoas que faziam as previsões, eles erraram em acreditar que voto latino era um bloco.
Então, assim, é uma questão que os Estados Unidos costumam fazer muito com o resto do mundo. Olha um povo que parece diferente, junta todo mundo na mesma caixa e fala, eles pensam da mesma forma. E não é. A América Latina é gigantesca, extremamente plural, e quando você abre um mapa eleitoral e vai analisar quem foram os latinos que votaram no Trump, você olha e observa na Flórida, eles foram muito concentrados na Flórida, por quê? Os latinos que estão na Flórida são pessoas que fugiram da Revolução dos Irmãos Castro em Cuba, e que eram pessoas que tinham dinheiro em paraísos fiscais, eram pessoas que tinham uma situação de vida melhor em Cuba, e foram para a Flórida com uma situação de vida boa. E lá eles se estabeleceram como grandes comerciantes, como pessoas que investiram no mercado imobiliário. Inclusive a Flórida tem uma questão assim, fantástica de mercado imobiliário. Se você compra uma casa lá, você não precisa declarar imposto. Enfim, algo assim surreal. E esses latinos, eles votaram em peso no Trump. Por quê? Se vocês se lembram, há 2, 3 meses atrás, o Mike Pompeo fez um giro na América Latina. E nesse giro que ele fez, ele falava contra o Fidel Castro, contra o Evo Morales, contra a Venezuela e o Maduro, enfim, contra todas as alternativas à esquerda que a América Latina já teve em algum momento. Falou, enfim, deu a entender que apoiava as políticas do Bolsonaro, e isso alimentou o interesse dos latino-americanos, da elite, pertencentes a esses países. Só que se você for abrir o mapa eleitoral, tipo na Califórnia, Nova York, próprio em Wisconsin ou Illinois, enfim, lá você vai ver que os latino-americanos votaram no Biden. Nova York, os latino-americanos votaram assim, em peso no Biden. Só porque, como na Flórida, você tinha uma perspectiva que houvesse uma virada e enfim, os latinos todos agiriam como um bloco muito coeso, os analistas quebraram a cara. Em relação às pesquisas eleitorais nos Estados Unidos, há um problema muito grande lá, e eu acho que se o Datafolha, o Ibope, o Big Real Data fosse para lá e ganhar muito dinheiro, que lá eles se levam muito voto popular e esquecem de prever as questões dos colégios eleitorais. Então, acaba que isso, enfim, inviabiliza um pouco das pesquisas deles. Ô, Léo, muito bom, muito bom. Bom, voltando, né, voltando não, né, falando sobre o nosso país, né, a chegada ao poder de Jair Bolsonaro em janeiro de 2019 marcou um ponto de inflexão fundamental na política externa do Brasil. Pela primeira vez, desde a redemocratização, o país escolhia ter como aliado prioritário e preferencial os Estados Unidos. Aí a gente muito viu o presidente falar da sua amizade com o Trump, né? Ressaltava muito esse contato de presidente com presidente, não de país com país, né? De que modo, portanto, o Biden no poder, e não o Trump, pode afetar o Brasil, né? Sobretudo porque eu vou colocar algumas coisas para vocês, se tome o tempo para você falar, no que se refere, por exemplo, ao Acordo de Livre Comércio, entrada do Brasil na OCDE, papel geopolítico dos brasileiros na América Latina, porque era respaldado, inclusive, pelos Estados Unidos do Trump, né? De que modo, portanto, isso nos afeta? Então, Renato, eu parto de uma perspectiva, e pode ser até um pouco ingênua ou positiva demais, que com a vitória quando a vitória do Biden se concretizar e o Bolsonaro vê que não tem mais chance do Trump levar, enfim, essa questão também do Trump fazer essa inflexão, ela está muito mais ligada a perpétua regimentação, o regimento perpétuo dos eleitores dele para 2024, a mesma coisa que o Bolsonaro faz aqui, enfim. Em relação à política externa, eu tenho uma visão mais positiva. Porque o Bolsonaro, por mais, enfim, insensato e despreparado e não apto para exercer nenhum cargo, nem mesmo de síndico, ele não vai
se voltar contra os Estados Unidos. Eu acredito que, bom, eu vejo o Bolsonaro indo para o Nordeste e falando como o Collor foi um presidente bom e como o Collor é um político bom. Para mim, uma pessoa que faz isso tão facilmente, ela consegue fazer isso facilmente internacionalmente. O que vai acontecer, o que tem que acontecer, é a retirada, por exemplo, Ernesto Araújo como chanceler e colocar outra pessoa no lugar dele, porque o Ernesto Araújo é uma pessoa que está ligada muito a preceitos olavistas, então são preceitos muito ideológicos, radicais e tudo mais, e ele vai precisar colocar alguém mais comedido. Mas eu acredito que a pressão internacional, e agora a pressão internacional vai ser outra, vai mudar, porque os democratas vão tentar correr atrás de questões como o meio ambiente, direitos humanos, principalmente o meio ambiente, porque há uma berlinda agora em que se o Biden vai adotar o New Green Deal, ou se ele vai ou não vai adotar e vai tentar fazer outra coisa. Eu acredito que ele vai tentar fazer uma outra alternativa de política que não seja tão radical como o novo acordo verde, mas que vai organizar os outros estados, os outros países, para pressionar aqueles que não aderirem. O Brasil, mesmo com o Bolsonaro, não... Assim, é só se eu estiver muito enganado. Não, mentira, eu posso estar muito enganado. Mas é só se eu estiver sendo muito positivo a ver que ele vai ser assim, suicida ao ponto de bater de frente com, como você mesmo falou, o maior parceiro, aliado econômico prioritário do Brasil, só porque mudou a presidência. Eu acredito que pode ser positivo, algo positivo meu, mas ele não é tão estúpido assim. Mas, inclusive, como você falou do chanceler, do Ernesto Araújo, né, e a gente teve, no dia de ontem, uma verborragia gigante, descontrolada do Bolsonaro, um dia bastante inspirado, e entre muitas coisas ele falou quando acaba a saliva, entra a pólvora, né, e isso, o que tem promovido de memes no Brasil, porque o Brasil é muito criativo, né? Eles não param, né, de jeito nenhum, e cada hora chega uma diferente, né? Mas isso se conecta, esse discurso se conecta onde? Onde é que ele tem lugar, então? Né? Ali no evento que o Bolsonaro participava, ele olhou pro chanceler, né? Inclusive tirou com ele, né? Não é isso mesmo, Ernesto, né? Falou com ele, né? Ou seja, qual que é o lugar disso, dessa fala, né? Além de ter provocado as reações que eu disse, né, de humor, e também, particularmente, Léo, também, se você quiser falar sobre isso, aumentou, na verdade, expôs, né, de modo a virar chacota, o exército brasileiro mesmo, né? Porque as pessoas no Brasil desacreditam da possibilidade do exército brasileiro de guerrear com qualquer país que seja, muito menos ainda mais com os Estados Unidos, né? Então, Renato, assim, a primeira coisa é as instituições que criam os memes. É a única instituição que a gente pode confiar realmente no Brasil e falar assim, olha, isso nunca vai acabar, isso nunca vai quebrar, porque nós somos, assim, afiados e sensacionais em criar memes. A posição do Bolsonaro é a mesma posição do Trump em não aceitar a eleição. Eu desacredito que o Bolsonaro seja a pessoa tão estúpida e ignóbil que ele se mostra ser. Ele pode até ser, mas existem pessoas por trás daquela construção que têm interesses e que estão conquistando seus interesses. Então, eles utilizam dessa lógica para conseguir o que querem. Quando o Bolsonaro fala isso, ele fala isso para deixar animado o grupo que apoia ele. O Trump faz a mesma coisa. Hoje ele postou, acho que até a hora que eu olhei, eram 6 twitters. O último Twitter foi uma mulher filmando 2 pessoas colocando vários votos dentro de uma mala. E ela falou, nossa, mas esses votos não foram contabilizados, não sei o quê. Enfim. Isso tudo é um grande teatro. É um teatro de arregimento dessas pessoas. São pessoas que elas estão carentes e que elas não conseguem
enxergar o erro que elas cometeram. Existe É um berrante? É um berrante, mas é uma máscara também. É uma máscara no sentido de que as pessoas elas escondem a sua feiura, ou seja, o fato delas serem machistas, misóginas, homofóbicas e racistas, elas escondem as suas máscaras, escondem seus rostos atrás de máscaras. Que é essa máscara de que o Bolsonaro é um homem bom, o Bolsonaro é um patriota, e que o Trump é um homem bom, e que o Trump ele vai defender os Estados Unidos do comunismo, e que o Biden é um comunista terrível. Isso é necessário, porque como você não tem política pública que transfira intenção de voto, que consolide a sua posição como um político competente, você sempre precisa reproduzir aquele mesmo chavão. Então, quando acontece uma coisa como as eleições dos Estados Unidos, que é um momento histórico, por mais que tenha todos os problemas, mas é um momento histórico no mundo, o Bolsonaro ele precisa produzir fato, ele precisa produzir uma situação em que ele se sobressaia, em que ele seja um macho. E a construção da masculinidade nesses líderes de extrema-direita, ela é muito importante de ser identificada. Porque a masculinidade, essa masculinidade tóxica, em que eu sou um machão, e eu destruo, e eu mato mesmo, e eu tenho arma, eu tenho pólvora, isso tudo é uma faceta, sabe? É uma máscara que eles constroem para poder reunir os seus grupos de aliados, que hoje no Brasil são 30%. É muita gente. Então ele precisava disso. E nos próximos dias, isso vai continuar ocorrendo. Porque ele precisa tirar, primeiro, o foco da atenção do Amapá, que assim tá sendo prejudicial demais para ele. Ele precisa tirar o foco da eleição dos Estados Unidos. Ele precisa tirar o foco de vários problemas que estão acontecendo com o governo dele, por exemplo, em relação ao filho dele. E ele vai utilizar desse subterfúgio, dessas canalices que ele fala, e que atacam, e ele concentra em algumas plataformas, no Facebook, no Twitter. Sempre no Twitter ontem, sentado no Twitter ontem, só tinha isso discutindo. O pessoal fazendo meme com o exército, falando assim, pô, se cal agora for pólvora, o nosso exército é fantástico. E outras coisas mais. Mas é basicamente isso, essa constante arregimento. Ô, Léo, a gente está caminhando para o fim, né? Porque passa muito rápido sempre, né? Mas eu queria que você falasse, a gente não falou da China, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho, depois eu tenho ainda algumas perguntas, da relação dos Estados Unidos com a China no governo Biden, né? Qual que é a previsão? Renato, isso, assim, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, não tenho conhecimento assim profundo sobre isso, mas nesses últimos dias eu li vários artigos de opinião, o New York Times e o pessoal da BBC soltou vários artigos de opinião sobre a China, de professores, inclusive uma professora minha lá nos Estados Unidos, que estuda a relação econômica, estuda, enfim, como a China reage às questões dos Estados Unidos. E essa professora, em específico, ela fala que o que os Estados Unidos tinham com a China há 10 anos atrás, nunca mais vai retornar. O que o Obama construiu de relações diplomáticas com a China, relações econômicas, nunca mais vai retornar. Não vai retornar por dois motivos. Primeiro, porque o que o Trump fez desgastou as relações a um extremo. E segundo, porque a China ela tem o interesse de tomar e se consolidar, não só tomar, mas se consolidar como a maior potência econômica de longe do mundo. E hoje a China ela tem todos os pressupostos a fazer isso. É só você olhar que a China foi o único país que cresceu substancialmente durante a pandemia. E cresceu substancialmente por conta de variadas questões políticas que adotaram, e nada a ver com o que os bolsonaristas e os trumpistas falam, que foi porque eles inventaram o vírus para destruir o mundo. Então, do ponto de vista de relações políticas, o Biden ele vai tentar, enfim, essa professora falando que ele vai tentar reatar essas relações, mas que é muito difícil, é muito pouco provável que elas retornem ao estado original, ao estado bom, ou ao ótimo, né? Porque o desgaste foi muito grande e porque a China não tem mais esse interesse. A China está fazendo acordos e fazendo
relações comerciais com países minúsculos. Ela está consumindo soja, por exemplo, da Tailândia, que é um país pequeno e que hoje está dando já 1/3 de soja para eles, roubando espaço de um país como, por exemplo, roubando não, né? O Brasil está perdendo espaço por conta de relações políticas mal pensadas, de relações políticas muito pessoalizadas. E é interessante colocar como informação que desde 2009 a China é o maior parceiro comercial brasileiro, né? Também até para falar aí que o nosso presidente o tempo todo tem um discurso que é alinhado aos Estados Unidos do Trump contra a China, né? Léo, e sobre essa vitória do Biden, né? A gente viu que ela gerou uma onda de otimismo nas bolsas, né? De forma global, as bolsas subiram, né? Há um apoio do setor financeiro internacional, quer dizer, há uma simpatia pelo governo, mais pelo governo Biden do que do Trump? Assim, Renato, o Biden representa o establishment, né, a elite do Partido Democrático. E como toda elite nos Estados Unidos, quando você vai separar democratas e republicanos no espectro político, eles ficam bem aqui em cima, assim, no lado direito, eles são muito próximos um do outro, não se distinguem tanto. Eles começaram a se distinguir um pouco a partir da década de 70, quando os democratas começaram a continuar no mesmo caminho econômico dos republicanos, mas se divergir dos caminhos de liberdades individuais, sociais. Enfim, os democratas na década de 60 começaram a apoiar direitos individuais como o aborto, como o casamento homoafetivo, enfim, tudo isso, e eles se distanciaram dos republicanos nesse quesito. Economicamente, eles são muito parecidos. Aí entra a questão, o Trump estava fazendo mal à economia dos Estados Unidos, porque o Trump é um negacionista. E neste momento específico, o Trump ele foi tóxico para a economia. Enquanto, por exemplo, você precisava de um apoio científico para fazer lockdown, você poder controlar todas as questões da pandemia e continuar reproduzindo o capital, o Trump ele se negou a fazer isso e continuou a abertura e várias pessoas morreram. Então você perde mão de obra, enfim, você causa um estrago muito grande na economia. Porém, nesse momento, há um ano atrás, Trump tinha colocado os Estados Unidos em pleno emprego. Mas neste momento, os mercados eles entenderam que o Biden é muito mais precioso e necessário para a economia do que o Trump. E foi mais por conta disso. Tem a ver com tranquilidade, né? Que é coisa que o Trump e o nosso presidente aqui também não conseguem dar para o país, para o mercado, exatamente, para o mercado, né? Ô, Léo, e sobre você falou um pouco, né, mas a gente não explorou tanto as tensões raciais nos Estados Unidos, né? Também de que modo essas tensões, nós vimos os grandes protestos, né? Vidas negras importam, de que modo isso também afetou essa eleição? De que modo se conecta com esse cenário que nós estamos vivendo hoje, né? Então, as manifestações do Black Lives Matter, né, as vidas negras importam, vidas pretas importam, elas, naquele primeiro momento, quando começou, enfim, estourou pelo todos os Estados Unidos, aquilo foi um indício de que uma onda azul democrata tomaria os Estados Unidos nas eleições. Só que os democratas eles tomaram isso como ganho e dado. Bom, eles olharam e falaram assim, pronto, agora é só a gente, enfim, encabeçar uma pessoa negra na nossa chapa e a gente vai angariar esses votos automaticamente. Só porque eles colocaram a Kamala Harris, que foi uma pessoa que foi contra. Não foi assim, ela falou contra e falou mal de algumas manifestações, porque as manifestações eram muito violentas e tudo mais. E isso resultou no baixo. Assim, se esperava uma onda muito maior, esperava que os democratas lavassem os republicanos. E isso não aconteceu, foi arriscado. Até hoje a gente ainda está ainda um pouco enforcado com essas eleições. Então, foi um momento político preciosíssimo que eles não conseguiram ler direito.
o Bernie Sanders, que era um pré-candidato à presidência pelo Partido Democrata, ele dizia isso lá no início, em outubro do ano passado, de que os democratas tinham que prestar atenção nas comunidades não brancas, na classe trabalhadora. E os democratas, eles passaram por esses grupos. Então, assim, o que o Bernie Sanders falava é: nós temos que entender que identidade, representatividade e a classe trabalhadora, principalmente, são os 3 pontos mais importantes dessa eleição. E isso não foi tão bem explorado pelos democratas. Inclusive, foi mais explorado pelo Trump. Inclusive, por conta disso, você não teve essa tomada democrata. Então, aqui no Brasil, a próxima oposição ao governo Bolsonaro, ela tem que entender isso. Ela tem que olhar para as minorias sociais. Ela tem que olhar para a classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora foi quem também concedeu a eleição ao Bolsonaro. Mas por quê? As esquerdas estavam muito mais preocupadas com um identitarismo superficial, não é um identitarismo profundo, mas uma representatividade muito superficial, e esqueceu de olhar para a classe trabalhadora e como que ela se portava e quais as necessidades dela. Estamos indo para o finalzinho mesmo, né? 4 minutinhos. Ô, Léo, o Trump estava vendo hoje uma reportagem dizendo que ele usou muitas vezes a palavra loser para, inclusive, gente diferente, para terrorista, para opositor político, para jornalistas, né? E assim por diante, né? Vendo, portanto, essa negação dele em entregar o poder, né? Você acha que, por fim, ele vai se declarar um perdedor mesmo? O que você vê aí para os próximos dias, né? Olha, eu acho que da cabeça do Trump e do Bolsonaro, a gente não pode prever nada. Pode acontecer, e esse vai ser o primeiro momento que isso pode acontecer nos Estados Unidos, em que ele não aceite, e os democratas têm que entrar na justiça para retirar ele da presidência. E assim, isso vai ser uma prova de fogo para as instituições dos Estados Unidos. Porque entre os republicanos, na última pesquisa que saiu ontem, em 2016, 76% dos republicanos acreditavam nas instituições democráticas nos Estados Unidos. Nessa última pesquisa, apenas 34 republicanos acreditavam nas instituições eleitorais. Então, isso é um rombo que aconteceu em 2014 no Brasil. Quando o Aécio Neves não aceitou a eleição, você deu início a uma erosão das instituições. E isso vai acontecer lá. E como eu te disse antes, se os democratas não prestarem atenção nessa erosão e não tentarem reverter ela com políticas públicas voltadas às pessoas que temem essa erosão e que são as mais prejudicadas por todo tipo de política pública, que são as minorias sociais, os democratas vão perder em 2024 e vão perder novamente para o trumpismo, que pode ser não encabeçado pelo Trump, porque é uma coisa que nós temos que entender. Bolsonarismo e trumpismo, elas existem sem Bolsonaro e sem Trump. É um movimento político que tomou vida própria, com pessoas muito diversas e com discurso muito diverso, mas que todos estão alocados na extrema-direita e que é extremamente perigoso para a estabilidade da democracia de qualquer país. Ô, Léo, quero agradecer imensamente, dizer novamente da minha alegria de poder dividir esse espaço aqui com você. Sempre, na verdade, uma aula, né? A gente aprende demais com você. E para nós, eu espero que você volte outras vezes também, né? Muito obrigado. Não, muito obrigado, Renato. Eu fico muito feliz de voltar. Na próxima vez eu vou pedir música, então a gente vai começar... É verdade, essa é a terceira vez. Mas assim, eu fico muito feliz. Esse aqui é um espaço importantíssimo para Catalão e para a internet no geral. E, enfim, você faz um trabalho fantástico. Você sabe o tanto que eu te admiro. E, assim, muito obrigado por isso aqui. Obrigado. Um abração, viu? Um abraço. Tchau, pessoal. Daqui a pouco tá lá no YouTube, viu? Tem que agradecer, né? Tem muita gente aí, viu? O Daniel ficou até o final. A Catiari, não é? Minha sogra, meu irmão. A Jéssica, presença ilustre aqui, estava aqui. O Bruno. A é verdade,
Várias pessoas. Um monte de gente, gente. Que passou, né? É. Abraço, gente. Tchau. Obrigado.